Olá, boa noite. Eu sou Ideraldo, aluno do 8º período do Grupo Unis de Engenharia Agronômica. Hoje vamos ter um bate-papo aqui com o nosso professor, Dr. Engenheiro Agrônomo Cleidson Soares. E vocês não deixem de acessar o nosso canal no YouTube, quem sabe planta ao vivo. Então, professor, hoje nós temos uma certa dúvida sobre algumas questões relacionadas ao uso de IPI e agrotóxico. Então, hoje, sabendo que os agrotóxicos são utilizados em larga escala na agricultura brasileira, segundo a FAO, estima que a agricultura brasileira consumiu cerca de 540 mil toneladas de agrotóxicos em 2017. Isso nos coloca em 7º lugar no uso de defensivos com relação à área plantada. E em 13º, se considerarmos o volume desses defensivos a ser utilizado versus produzido. E em paralelo a isso, a segurança do trabalhador rural que se faz a aplicação vem nos preocupando. E em 2007 e 2017 foram registrados 40 mil casos de intoxicações agudas, acarretando em 1.900 mortes, certo? Agora, algumas dúvidas frequentes que têm surgido tipo essas. Na sua opinião, como profissional, o que você acha do uso intensivo dos agroquímicos? Na realidade, o técnico, quando ele é realmente técnico, ele não permite esse uso intensivo, porque o uso intensivo ele nada mais é do que uma falta de técnica. Por que isso? Porque quando o profissional ele estuda o ambiente, ele verifica a real necessidade da aplicação, teoricamente nunca vai ser o uso intensivo, e sim o uso regular. Então, o uso desordenado, o uso intensivo está diretamente relacionado à falta de técnica daquele profissional que acompanha o meio agrícola ou a propriedade rural. Hoje, o alto número de casos de intoxicações registrado no Brasil relacionados aos agrotóxicos demonstra que há algo errado no uso desses defensivos. A que você acredita esses dados? Isso está diretamente relacionado com a falta de proteção do aplicador, ou seja, exposição do aplicador à cauda do produto ou até mesmo o produto em si. Isso é um perigo, muito grande para o aplicador, porque essa contaminação ela pode ser de forma crônica ou aguda, Mas essas intoxicações crônicas, que ela vai responder, vai dar o resultado da intoxicação a um longo prazo, isso é muito alarmante para a sociedade. Assim também como é alarmante a intoxicação química, a intoxicação aguda. Essa intoxicação onde a pessoa se expõe ao produto e imediatamente ele já percebe os resultados da intoxicação. Mas muitas dessas intoxicações elas são desconsideradas. Por exemplo, o aplicador ele utilizou o agrotóxico e ele sentiu uma leve dor de cabeça. Normalmente isso é um sinônimo de uma intoxicação. E normalmente ele desconsidera essa dor de cabeça como sendo derivada da exposição ao agrotóxico. Mas isso é preocupante, porque várias intoxicações rotineiras podem causar sérios problemas para esse aplicador. O uso dos agrotóxicos sem acompanhamento técnico qualificado contribui para a sensação de insegurança dos trabalhadores rurais. O que você tem a me dizer a respeito dessa afirmativa? Algumas pessoas
acreditam no poder de intoxicação desses produtos, né? Eles desprezam esse potencial tóxico do agrotóxico. O que tem que haver é realmente treinamento para essas pessoas, mostrando para eles o quão é importante se proteger durante os momentos de utilização de um agrotóxico, né? E o técnico é extremamente importante nesse processo, porque o técnico ele deve orientar o aplicador, né? A orientar com relação a como evitar essa intoxicação, né? Como ele agir diante de uma intoxicação e como ele fazer, né? Para se proteger. De quem é a responsabilidade no uso do IPI? Do funcionário, da empresa, dos patrões ou dos técnicos, ou seja, dos próprios vendedores dos produtos químicos que estão sendo utilizados? É importante salientar que a partir do momento que o agrotóxico ele entra na propriedade rural, aquele agrotóxico ele passa a ser de responsabilidade daquele agricultor proprietário daquela área, né? As pessoas que estão utilizando esses produtos também são de responsabilidade desse proprietário da área, mas algumas obrigações são destinadas ao aplicador, como por exemplo, zelar e cuidar desse EPI, que é do equipamento de proteção individual. Então, o aplicador ele tem por obrigação zelar esse equipamento. Mas quais são as obrigações do empregador? O empregador ele tem que ceder o EPI profissional, né, para o aplicador. Ele tem que promover treinamentos para esses aplicadores. Ele tem que fiscalizar, né, fiscalizar o uso desses equipamentos também pelo aplicador. Então essas são as funções tanto do aplicador quanto do empregador. Na sua opinião, hoje uma empresa rural com uma alta produtividade em escala, ela carece de um gestor que seja qualificado nessa área de estar acompanhando o profissional não só no dia a dia ali do trabalho, mas nesses pequenos erros dele, onde ele, por falta de instrução, ele pode vir a esquecer de algum equipamento de proteção individual? O gerenciamento é extremamente importante dentro de uma propriedade rural, né? Porque é a cabeça de todo o processo que ocorre dentro de uma propriedade rural. Então, um bom gestor ele tem que gerenciar de forma que os profissionais eles não sofram danos em função da execução do trabalho, ou seja, que esses profissionais eles se cuidem. Muitos desses profissionais dentro de uma propriedade, né, desses funcionários, eles não têm conhecimento e esse conhecimento ele deve ser dado pela empresa. Esses treinamentos devem ser dados pela empresa. Então, quando a empresa ela se preocupa com essa questão social, com certeza a empresa ela tem uma capacidade de rendimento muito maior, de produção muito maior, porque as pessoas ali envolvidas, né, os parceiros daquela propriedade, os colaboradores, eles vão estar trabalhando de forma mais satisfatória, né, vão estar mais alegres, mais felizes. Por quê? Porque eles enxergam também que a empresa se preocupa com a saúde deles. Então, o sistema de gerenciamento hoje é extremamente importante com relação à questão ocupacional. Prezar pela
questão ocupacional dos trabalhadores. Você poderia deixar um recado para os nossos espectadores sobre esse assunto, que é tão polêmico e parece ser assustador, que na realidade a gente vê que não é. É sim uma questão de segurança para poder ter um trabalho com mais tranquilidade. As pessoas elas carecem muito de informação, né? E quem tem essa informação, seria interessante estar passando essa informação para aqueles que não têm. Por exemplo, com relação às intoxicações, né? A pessoa, a partir do momento que ela tem conhecimento dos malefícios de uma intoxicação crônica, ele realmente passa a se cuidar. O EPI ele é extremamente importante porque ele é a única forma do aplicador se proteger. Tá? Então, essa forma de proteção ela está relacionada a uma simples ação, que é a utilização do EPI. Né? Então, o EPI é desconfortável? Sim, é desconfortável, mas ele é desconfortável para aquelas pessoas que não têm o hábito de utilizar o EPI. Né? A pessoa, quando se adapta à utilização do EPI, ele não consegue realizar a atividade sem estar utilizando o equipamento. Torna-se uma rotina para ele. Né? Então, o que é importante? Importante estabelecer a regra de que, no momento de uma aplicação, o EPI ele vem como um fator primário. Ok. Esclarecido. Então, Márcio, muito obrigado por estar participando mais uma vez desse nosso bate-papo aqui, sanando a dúvida de muitas pessoas que estão nos assistindo. Eu que agradeço a atenção.